palavra de Deus para nós hoje está em Efésios, capítulo 3, começando com o verso de número 14. Hoje é dia de comunhão, de ceia. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus a respeito da vida da igreja de Éfeso, sua caminhada em Cristo e a intercessão que Paulo faz pela vida dessa igreja e pela caminhada dessa igreja no tempo que ela teve que passar ali na sua realidade, nas suas condições de vida. Efésios capítulo 3, começando com o verso de número 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Oramos. Deus, muito obrigado pela comunhão que o Senhor dá à tua igreja. Obrigado por essa mesa que está diante de nós hoje, mesa do Senhor Jesus, não mesa de homens, mas mesa do próprio Deus. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus. Obrigado pela sua vida, pela sua história salvífica, e porque nesta oportunidade nós podemos ter em nossas mãos a tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, para nos dar certeza da herança que temos em Cristo e também uma caminhada segura aqui na terra até chegarmos na glória. Obrigado, Senhor Deus, porque nesta manhã o Senhor reúne a tua igreja para prestar culto a ti, abrindo a tua palavra e administrando os sacramentos como elemento fundamental para a nossa caminhada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor reservou esta data e no teu Santo Espírito o Senhor nos conduziu até a tua casa. Obrigado, Senhor Deus, porque esse cuidado que o Senhor tem conosco vai ser eterno, vai nos conduzir à eternidade, e assim estamos seguros, Senhor, e certos de que essa é uma caminhada da qual o Senhor mesmo nos preparou. Nos abençoa, Senhor Deus, mediante a tua palavra, edificando-nos e fortalecendo-nos nele mesmo, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Éfeso é uma igreja que tem tudo que ela precisa para viver na sua integridade, para cumprir a sua missão. Uma cidade maravilhosa, a segunda maior cidade do Império Romano, só perde para Roma. É uma cidade que tem todos os recursos necessários. Ela está cheia, ela está lotada. Ali estão judeus convertidos, ali estão gentios que vêm de todas as nações, mas essa cidade é uma cidade portuária, uma cidade onde há muito trânsito, muitas pessoas passam por aqui, e consequentemente essa igreja cresce com grande atividade. A circulação nessa igreja é muito grande. Paulo esteve ali por um bom tempo, pregando, discipulando, conduzindo esses irmãos ao Evangelho, e é uma igreja que tem todos os recursos para ser uma igreja efetiva,
Pessoas qualificadas vêm de todas as partes do mundo e chegam nesta igreja e dão a sua contribuição. É uma igreja que tem do bom e do melhor que o Evangelho e que os recursos humanos pode oferecer a uma igreja. Está numa boa cidade, tem bons recursos, tudo que é de melhor no Império Romano chega a Éfeso, porque por ser uma cidade comercial, todos os bons produtos da sociedade do seu tempo estão ali. Uma cidade muito boa, muitas pessoas com muitas qualificações, mas Paulo ora por essa igreja e pede: Deus nos socorre, vem socorrer a sua igreja. E um cuidado pastoral de Paulo nos leva até a oração que nós vemos aqui. Um cuidado pastoral que Paulo tem com essa igreja faz com que Paulo ore a Deus e diz: Deus, socorre a sua igreja. Pede socorro a Deus, né? Vem e cuida dessa igreja. Tenha cuidado especial com ela. E a oração e o tema de hoje é: Deus nos socorre, irmãos. Deus nunca nos deixa à mercê da nossa sorte. Ele é um Deus presente na nossa caminhada. Ele nunca nos abandona e nos deixa por conta de nós mesmos. Somente uma vez aparece esse termo na palavra, e aquele que apostata da fé, ele diz que Deus deixa à mercê da sua própria vontade. Quando Deus deixa alguém à mercê da sua própria vontade, é porque ele não mais quer estar na presença e ser conduzido por Deus na sua vida. No caso aqui, Deus está recebendo a oração do apóstolo Paulo e relacionando as necessidades fundamentais dessa igreja, a qual o seu próprio pastor já identificou. Então, queridos, a nossa caminhada aqui em Éfeso é uma caminhada de uma boa localidade, de bons recursos, de gente muito boa, mas que precisa de um socorro urgente de Deus, porque eles estão carentes de uma intervenção divina. Os recursos humanos aqui já não são mais o problema. O problema aqui é a sintonia com a pessoa de Deus e com a realidade que Deus traz a esta comunidade. Por quê? Por que Paulo está preocupado com isso? Assim como a igreja está bem localizada e ali passam muitas pessoas, essas pessoas trazem as suas leituras de religião. Mais de 50 deuses são adorados nessa cidade. E existe um grande templo à deusa Ártemis. E esta é a grande divindade de Éfeso. É conhecida como a deusa da fertilidade e da prosperidade. E, consequentemente, a religiosidade da igreja de Cristo está contaminada. Todos aqueles que se convertem e recebem o Evangelho têm uma leitura deturpada a respeito da pessoa de Deus e da realidade que Deus traz na transformação das suas vidas. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa realidade não está muito clara para alguns novos membros e novos constituintes da igreja do nosso Senhor em Éfeso.
Então Paulo identifica uma grande dificuldade dessa igreja, que elas não sabem o que é estar em Cristo Jesus, uma nova identidade, uma nova vida, não chegou à sua prática de igreja, prática de religião. É fácil para eles abraçar o evangelho, mas ficou tão fácil quanto ir em qualquer um dos outros 50 templos da cidade. Hoje eu vou ali na igreja de Paulo, amanhã eu vou lá na Artemis, porque o pessoal gosta muito de passar lá, é o templo mais bonito da cidade, é onde a coisa acontece, a sociedade vibra bastante ali, o pessoal é mais animado, então vamos lá na Artemis também, porque na Artemis a coisa também pega fogo, né? Aqui é muito gostoso, Paulo ensinou bastante, coisas que nós aprendemos muito a respeito do Evangelho, mas lá também é legal, vamos lá também, porque lá é muito jóia, né? O pessoal lá gosta da gente, recebe a gente bem, a gente até recebe umas bênçãos daquela comunidade lá. Então, mais de 50 templos criam uma possibilidade de religiosidade, de abrangência muito maior. Talvez o tema aqui seja acender uma vela para Deus, mas também para o diabo, né? Vamos, quem sabe, né? Deus está nos ajudando, mas quem sabe o diabo pode ajudar a gente também, né? Vamos fazer aí um concílio de espiritualidade, com todas as possibilidades de manifestação de deuses. E essa igreja tem essa grande dificuldade para viver a sua vida na presença de Deus. Uma igreja que recebe o Evangelho e se volta para Deus, mas que tem dificuldade para entender o que é viver em Cristo Jesus. Que coisa difícil é para essa igreja viver nesse contexto. E aí Paulo ora e diz: Deus nos socorre. Nos socorre. Se você olhar para o texto, essa é a oração que Paulo faz e deixa claro que por esta causa ele se põe de joelhos, por causa de um cuidado pastoral de Paulo com essa igreja. Ele se volta para Deus e se volta reverentemente, e a ideia aqui de total dependência de Deus, é quando Paulo diz: olha, Deus, nessa área eu não posso fazer nada, só o Senhor pode agir. E não é o costume do povo judeu orar de joelhos, o povo judeu ora de pé, mas nessa hora Paulo guarda um tempo especial para dizer claramente para Deus: Deus, eu não vou poder intervir nessa hora, só o Senhor vai poder intervir. O Evangelho já foi pregado, o conhecimento da verdade ele já tem, mas agora já foge à minha alçada, saiu das minhas mãos intervir na real necessidade dessa igreja agora. Então ele: por esta causa eu me ponho de joelhos, eu não vou poder levantar daqui, o Senhor que vai ter que resolver isso, não dá para eu trabalhar nessa área, o Senhor vai ter que trabalhar nessa área. O cuidado pastoral de Paulo, que Deus socorra a igreja. E a hora que o pastor diz: olha, daqui para frente é com Deus, não é mais comigo, daqui para frente o Senhor vai conduzir as soluções e as intervenções necessárias na vida dessa igreja. Em primeiro lugar, ele pede fortalecimento, verso 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Então a força vem de Deus,
e a intervenção é divina. A palavra original aqui diz tornar-se forte. Alguém, uma força exterior, virá fortalecer a igreja. Essa força não está nos próprios membros ou na sua própria capacidade, mas depende de uma intervenção externa. Tornar-se forte é uma intervenção externa à igreja. Eles vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Tornar-se forte depende da intervenção de Deus. Paulo está de joelhos, orando e dizendo: daqui só o Senhor pode intervir. É necessário que esta igreja seja fortalecida com poder. E o poder aqui que está sendo proposto não é um poder terreno, mas é um poder que vem no seu espírito para o coração da igreja. É uma intervenção do céu na vida do cristão. Há uma força que vem de Deus, e eu preciso desta força. Somente através desta força que vem de Deus, eu continuo na minha caminhada cristã. Há uma necessidade externa, irmãos, e essa necessidade é da intervenção do próprio Deus. O primeiro pedido de Paulo é exatamente nessa direção. Deus, eu não posso fazer isso. Não há ninguém que possa. Nenhum dos outros 50 templos vai fazer com que isso aconteça. Nem a deusa Artemis, que é a deusa da fertilidade e do poder, vai poder intervir nisso. São falsos deuses, irmãos. Ainda que eles foram de porta em porta buscando esta força, eles só encontram essa força, esse fortalecimento no poder de Deus. E esse poder de Deus vem da sua própria glória, diz o texto, para que, segundo a riqueza da sua glória, e a intervenção e a força que vem de Deus, vem da sua própria eternidade para a nossa vida. O segundo pedido é o pedido da habitação, verso de número 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então há um cuidado de Paulo e orando para a habitação de Cristo Jesus nos corações. Paulo já sabe que essa igreja recebeu a Cristo, mas a dimensão da habitação, a doutrina da presença de Cristo na igreja ainda não é algo palpável para a igreja de Éfeso, porque ele tem uma contaminação com o universo de divindades, de falsos deuses. Então, não é necessário que nenhuma das outras 49 religiões dessa cidade, o Deus expresso, habite no coração daqueles que lhe são fiéis. Não há nenhuma necessidade disso. Então eles estão com uma boa leitura de intervenções de falsos deuses, que basta apenas você prestar a ele culto e religião, que eles vão ter a sua operosidade na vida dos fiéis. Aqui não funciona assim. É preciso que você morra e que você nasça de novo. Só que as outras 49, não, isso não é necessário. Basta que você preste a sua religião. Aqui não, aqui você vai morrer. Você vai dar a sua vida. E definitivamente nós estaremos unidos como igreja, porque todos morremos e todos nascemos de novo dentro da igreja.
e somos parte dessa igreja na pessoa de Cristo Jesus. E Paulo espera que essa igreja receba essa intervenção, esta habitação de Cristo, de forma com que eles se unam cada vez mais como povo de Deus, sabendo que vão passar a eternidade juntos, e não há como pular fora. Agora você já morreu, e você já nasceu de novo, e você já está na igreja, e não tem como pular fora dessa igreja agora. Deus o colocou aqui, e agora não tem mais como sair desse grupo. Então Paulo ora e diz: Senhor, e eles possam viver intensamente essa nova vida em Cristo Jesus, estando arraigados, enraizados e alicerçados, compactos, como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceira petição é pela compreensão, está aí no verso de número 18 e seguintes: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A terceiro pedido é pela compreensão, e talvez aqui a gente tenha uma grande dificuldade, que é pensar sobre, né? Estar envolvido com aquilo que eu estou pensando. E a compreensão, ela tem em si mesmo um derramar da verdade. Veja que no mesmo texto ele diz: essa compreensão do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ela excede a todo entendimento. E você pode confundir compreender com entender. O entender é um somatório de pensamentos, é um gnoses, é uma inteligência. Mas o compreender é receber a verdade de uma paulada só. E essa intervenção de Deus na nossa compreensão não é um ato de inteligência, mas é um ato de intervenção. Então, compreender o amor de Deus é uma paulada de Deus no seu coração, dizendo: eu te amo. E excede a todo entendimento é você tentar, com a sua limitação, com seus recursos, ficar pensando, e nunca chegará lá, porque excede o entendimento. Deus vem e dá uma paulada neles, né? De uma vez só, que eles compreendam o amor de Deus, que é diferente de todos os outros 49 falsos deuses que estão espalhados por Éfeso. Que haja uma intervenção do Senhor, porque eu não posso fazer isso, não tenho nenhum recurso para isso, afinal eu sou tão carente dessa intervenção como qualquer um deles. Termino, queridos. Então, ele termina com uma doxologia, um falar de Deus, da glória de Deus. Ele vai falar isso no verso 20 e verso 21. E a pergunta aqui na conclusão é: por que você deve orar? Você crê que Deus intervém? E Paulo nos ensina isso hoje. Por que você deve orar, meu irmão? Sabe que você ora por religiosidade? Ore por qualquer outro, para qualquer outro dos 49 deuses, vai dar na mesma coisa. Não vai fazer a menor diferença se orar para Deus e orar para qualquer uma das outras 49 religiosidades que cercam você. Porque você, na verdade, precisa dessa intervenção e esse socorro de Deus. Você ora porque você já não tem mais recursos.
Você precisa que Deus intervenha. Você crê que Deus vai atender? Se você não crê, nem ore. Para que você vai orar? Você não acredita? Nada vai acontecer. Você vive pela fé. Se você está aqui, você usa do meio de graça a oração, porque você realmente crê naquilo que está orando. Por que devemos fazer dessa forma? Em primeiro lugar, terminando, Deus é poderoso, diz o texto. Aquele que é poderoso, Deus detém todo o poder e Ele tudo faz. É Deus quem realiza. E quando você orar, você vai entender isso, porque você sabe que Deus é poderoso para fazer. Segundo lugar, Deus é glorioso e Ele tudo é. A Ele seja glória. E somente Deus pode manifestar a sua glória na vida da igreja, enriquecendo-nos com força, com habitação, com compreensão. Somente Deus pode realizar. Por maior que sejam os esforços humanos, por maior que seja o seu leque de possibilidades de religiosidade, você precisa da intervenção de Deus. E é uma hora que nós dependemos 100% de Deus. Somente Deus tem a glória, e Ele não divide com ninguém, mesmo que nós achamos que nós vemos a manifestação dela em aqui, em ali, em acolá. A glória está toda em Deus, e Deus é eterno, e a eternidade de Deus invade todo o tempo, todas as gerações, desde a primeira até a última, desde o momento inicial até o último. Deus é eterno e Ele age em todo tempo. Queridos, Deus é Espírito, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável no seu ser, em sabedoria, em poder, em santidade, em justiça, em bondade e verdade. Paulo sabe disso. Ele fala: Deus, está aqui a tua igreja, eu estou de joelhos. Fortalece, habita e dá compreensão. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Vamos participar.